Um abraço, torcedor de Assis. Um abraço, torcedor de todo o Vale do Paranapanema. A partir de agora, as notícias do esporte de Assis e da região. Este é o Bola na Rede, com a apresentação, a produção e a responsabilidade de Reinaldo Nunes, o português, falando de Assis, a cidade dos 3 S's, para todo o planeta Terra. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Inverno brasileiro, ainda com temperatura de outono. Ontem a temperatura era de verão, hoje já é de outono, mas estamos no inverno brasileiro. Terça-feira, dia 8 de 2023, comemorando 35 anos de matrimônio. No dia 8 de 88, às 8 da noite, contraí matrimônio. 35 anos atrás. E vida que segue. Notícias do futebol varziano. Ontem, segunda-feira, dedicamos o programa mais para as questões do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Por falar em Campeonato Paulista da Segunda Divisão, daqui a pouquinho uma entrevista com o técnico Wilson Tadei. Todo São Paulino se lembra do Wilson Tadei, né? Principalmente os mais antigos, porque durante muito tempo ele foi camisa 8 do São Paulo Futebol Clube, como também foi do Grêmio de Futebol Porto Alegrense e também do Vasco da Gama, enfim, bastante conhecido do torcedor carioca, do torcedor gaúcho e do torcedor paulista. Como treinador, grande parte da carreira, 4 anos no Clube Atlético Linense, com acesso em alguns clubes do futebol do interior de São Paulo, ele que estava no futebol de Brasília. Fui lá hoje de manhã conversar com Wilson Tadei e você vai acompanhar daqui a pouquinho um pouco do que ele pensa para as pretensões do Vossen na temporada 2023. Mas ontem falamos bastante da segundona. Na terça-feira a gente sempre começa falando dos resultados dos times varzianos que atuaram no final de semana. Na Lagoa do Sapo, em Cândido Mota, o Real Vasco de Assis venceu o Botafogo de Cândido Mota por 2-1. No Carlos Affini, em Paraguaçu Paulista, a DPM de Assis perdeu para o Real Master por 3-1. No Lazinho, em Maracaí, o Clube Atlético Maracaí venceu o Red Bull Pedrinhas Paulista por 3-0. No campo do Almoxarifado, União Prefeitura Autolim Conte perdeu para o Napoli pelo placar de 1-0. Na Vila do Lago, em Tarumã, Real Tarumã 9, Portuguesa de Assis 1. Na Arena do Cateto, Cateto 4, Recreativo de Tarumã 2. No Leiteiro, em Cândido Mota, União Assis 5-0 no Servinho. No Municipal de Pedrinhas Paulista, o time do PEC de Pedrinhas foi surpreendido pelo ADP de Paraguaçu, 5-1 para o time paraguaçuense. No estádio municipal de Oscar Bressani, o Master de Oscar Bressani venceu o Inter de Limão de Exaporã por 2-1. No sindicato em Assis, o Grêmio Assisense acabou sendo superado pelo Largados de Platina por 4-1. No Estrela, em Cândido Mota, o Estrela
num jogo de 11 gols, perdeu por 8-3 para o Fluminense de Assis. No Ferro Velho, aliás, o Estrela venceu o Vila Alpínia por 2-1. O Fluminense goleou o Juventude por 8-3 no Ferro Velho. No Baixadão, o São Vicente perdeu para o Vilas Atlético Clube. No Municipal de Lutécia, o Master de Lutécia goleou o Bela Vista de Echaporã por 5-1. No Derac, no Aristeu Rocha de Carvalho, o PSV Vila Cláudia venceu o PSV de Assis pelo placar de 4-1. No Municipal de Cruzália, Esportiva Cruzália 2, Florínia 3. No Frutal do Campo, tivemos o Frutal perdendo para o Inter da Viela de Assis por 4-1. Na Usina Paris, a Usina Paris venceu o Deportivo Candidomotense por 3-1. Em Laranjeiras, o Sport Ribeiro goleou o time de Laranjeiras por 8-3. Na Roseta, Unidos da Vila de Tarumã 2, Colorado de Maracaí 0. E ainda no Clube dos 50, em Cândido Mota, o Master Candidomotense venceu o Golden Boys de Tarumã por 3-1. No Cacídio Pinto, em Tarumã, o Master de Tarumã venceu o Grêmio Alexandria por 2-1. E, finalmente, no Acruta, em Tarumã, o Veteranos Dorilan de Tarumã venceu o Vila Nova de Assis pelo placar de 3-0. São, então, os jogos dos times varzianos que atuaram neste final de semana. Eu tenho um convite que vem de Paraguaçu Paulista. No dia 20 de agosto, às 10 horas da manhã, no Estádio Municipal Carlos Zaffini, tem Jogo das Estrelas, com Chicão, Wendel, Luizão, Galeano, Viola, Alexandre, Batata, Alexandre Alves, enfim, os feras que já atuaram em vários clubes do futebol paulista estarão no Jogo das Estrelas, dia 20 de agosto, 10 horas da manhã, no Estádio Carlos Zaffini, em Paraguaçu Paulista. A realização é da Prefeitura de Paraguaçu Paulista e você pode participar. Seleção das Estrelas contra a Seleção de Paraguaçu Paulista, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. São, então, os atrativos na região. Além dos jogos varzianos realizados no final de semana, teremos também o Jogo das Estrelas no dia 20 de agosto, na vizinha cidade de Paraguaçu Paulista. Muito bem, minha amiga Vani, seja bem-vinda. Malu, seja bem-vinda. Minha amiga Aline, bem-vinda. Também meu amigo Fabiano Brambila. Enfim, a todos que nos acompanham, vamos ouvir agora a entrevista com o técnico Wilson Tadei. Foi jogador de grandes clubes do futebol brasileiro e há um bom tempo é técnico experiente e que vem do futebol de Brasília. Ele estava no Gama na temporada atual, foi contratado pelo Vossen agora para tentar vencer os 3 jogos e levar o Vossen às quartas de final do Campeonato Paulista da segunda divisão. Você que está no Instagram não conseguirá ver a imagem do Wilson Tadei, mas ouvirá o áudio. No Facebook será possível. Mas no Instagram, também você que me segue, vê lá a entrevista que já fizemos hoje pela manhã com o Wilson Tadei, técnico do Vossen. Novo técnico que foi apresentado hoje pela manhã, inclusive já fez um treinamento hoje à tarde no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão. Vamos ouvir a entrevista que fizemos no CT Padre Bellini com Wilson Tadei hoje pela manhã. Lembrando que o Vossen joga domingo, 10 horas da manhã, no estádio Tonicão, os ingressos antecipados sendo vendidos a R$15, na portaria R$10. Para aposentados e pensionistas e servidores públicos municipais, tá bom? No dia, quem não é servidor, quem não é aposentado, quem não é estudante, paga
Vintão. Domingo, Vossen e Grêmio São Carlense. É o jogo da reabilitação. É o que espera o torcedor. Vamos ouvir o bate-papo com Wilson Tadei hoje pela manhã. Tá bom aí? 11h38. Nós estamos falando ao vivo neste momento do Centro de Treinamento Padre Bellini, local onde o Vossen realiza seus treinamentos preparatórios para os jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Esse ano, o Vossen já conseguiu atingir o seu primeiro objetivo, que era manter-se na Série B, porque no ano de 2024 a Federação Paulista de Futebol criou a Série B2, que corresponde à quinta divisão. Dos 36 clubes que começaram a disputa, só 16 conseguiram permanecer na Série B. E o Vossen está entre os 16 times. Fez uma campanha irretocável na primeira e segunda fases, não tendo conhecido derrota. Em 16 jogos, foram 10 vitórias e 6 empates. No entanto, na terceira fase, quando realmente começa o campeonato da Série B, para esses 16 times, o Vossen tropeçou. Começou bem em São José do Rio Preto, vencia a partida por 2-1, nos minutos finais cedeu o empate, mas voltou para casa com 1 ponto e a invencibilidade. No entanto, na quarta-feira da semana passada, em pleno estádio Tonicão, o time sucumbiu diante do União Barbarense, perdendo por 1-0. Foi o fim da maior invencibilidade da história do clube, 17 jogos sem perder. Para complicar, no sábado em São Carlos, diante do Grêmio São Carlense, o time voltou a perder por 1-0. A situação se complicou. O time é o último colocado do grupo com apenas 1 ponto, mas tem 3 jogos para disputar, ou seja, 9 pontos. Ao final da partida, em sábado, tivemos a expulsão do técnico Carlinhos Alves. A diretoria se reuniu com o treinador e, em razão do momento que atravessa, mudou o comando técnico e anunciou Wilson Tadei, ex-jogador do São Paulo, Grêmio, Vasco, Internacional, e que na carreira de treinador conseguiu muito sucesso no futebol de São Paulo, no interior de São Paulo, principalmente no Clube Atlético Linense. Recentemente, estava trabalhando no futebol de Brasília, com títulos conquistados no Gama e Brasiliense. Wilson Tadei está sendo apresentado neste momento aqui no CT Padre Bellini. E inicialmente, claro, precisamos desejar boas-vindas ao novo comandante do Vila Operária Clube Esporte Mariano. Wilson Tadei, seja bem-vindo a Assis, seja bem-vindo à história do Vossen. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, uma alegria poder estar aqui no Assis, no Vossen. Fui pego de surpresa e de pronto aceitei. Foi muito rápido, em 2 minutos nós conversamos e estávamos acertados. E estou me apresentando sempre com o objetivo de poder dar o meu melhor, passar tudo aquilo que eu tenho de experiência. E é claro, contar com os jogadores, né? Os jogadores é que tem que ter essa credibilidade, essa confiança para que eles possam superar e dar a volta por cima. E tem condições para isso, porque futebol tem. Claro que a primeira pergunta é: dá tempo do Vossen conseguir a classificação faltando 3 jogos, estando com 1 ponto somado, Wilson? Eu acredito que o que pode prejudicar o Vossen é o bloqueio mental dos jogadores. Se eles se liberarem desse problema de estar pressionado, são 3 vitórias de 1-0. Um resultado normais, entendeu? Tem que acreditar, confiar no companheiro acima de tudo e mais do que nunca, né? Dar uma resposta para todos, porque um time que faz 17 jogos invicto, não é possível de uma hora para outra desaprendeu. Eu vi os jogos, jogaram bem todos os jogos, mas não conseguiu o resultado. Então nós temos que ter essa tranquilidade de quando estivermos na frente, segurar o resultado, que não aconteceu nesses últimos 2 jogos. Conhece algum jogador do elenco? Infelizmente não tive o prazer e a possibilidade de trabalhar com nenhum deles.
nesse momento, estou ganhando 25, 27 jogadores, porque esse entra no meu currículo, entra no meu espaço, entendeu? De visão de jogadores, e eu espero que eles possam corresponder a essa expectativa e que eu corresponda também à expectativa deles, que nós possamos juntos fazer um grande trabalho e colocar o Vossen no lugar que merece. Existe alguma mudança de comportamento do futebol em Brasília, onde não há limite de idade, para a segundona em São Paulo, onde o limite é jogadores com até 23 anos de idade? Existe a diferença, que os jogadores são muito jovens e precisa sempre ter aquele jogador mais experiente para dar uma acalmada, entendeu? Então, um futebol muito veloz. Em Brasília não foge a regra, só que lá tem jogadores experientes, jogadores de nível do futebol brasileiro. Mas na regra, de uma maneira geral, no futebol brasileiro, está assim, entendeu? Ainda aqui na B1, a gente vê ainda que se consegue jogar futebol. Não está tendo pancadarias, como a gente vê na Série B do brasileiro. Pancada para outro quadrado, não dá 5, passa 10 metros, falta, 10 metros, falta. Então é difícil, está difícil, mas eu acredito que o problema é mais a experiência só. E ter aqueles jogadores mais velhos para dar uma acalmada no grupo, na hora que tem que dar, tanto dentro como fora do campo. Então é necessário. E a gente espera que possa cair essa lei aí e que o futebol da divisão possa voltar a ser um futebol mais vistoso. Hoje, terça-feira, sua apresentação. Domingo, jogo já extremamente importante, que precisa vencer. Mesmo que 1-0 são 3 pontos. Já definiu a programação junto com o Maicon? Nós estamos vendo aí com o professor Raul e acho que não vai ter problema nenhum, nós já temos mais ou menos as horas indicadas para treinamento, vamos trabalhar no campo, isso é importante, né, um campo de jogo, e focar. Eu acho que o primeiro passo é focar o jogo, esquecer o resto, esquecer as coisas daí, cá fora, entendeu? Nós sabemos que tem muita coisa aí acontecendo fora, mas o jogador, mais do que nunca, tem que ter o foco no clube, no jogo, para que ele possa entrar no campo e fazer o que sabe fazer, e voltar a ganhar. O contrato do Wilson Tadei é um contrato de risco para essa temporada ou já início do trabalho pensando 2024? Então, na realidade, é um contrato de risco. É por isso que nós não pensamos muito para definir, né? Mas a certeza de que a gente pode fazer um grande trabalho, não é? Esperando que os jogadores possam entender e corresponder a essa nossa expectativa. E eu tenho certeza que vão corresponder, porque eu vi um jogo do América e vi um jogo da São Carlense. O time tem todas as condições de dar a volta por cima e depois a gente vê o que pode ser feito. Eu acho que o importante agora, primeiro, o foco é a São Carlense, porque é esse que vai dar nós a possibilidade de avançar no campeonato. Bom, para esse jogo de domingo, pouco tempo, mas o técnico Wilson Tadei gosta de trabalhar com o coletivo, mais trabalho tático, técnico, e nessa fase de campeonato, qual é a concentração, além do foco mental, claro? Vamos fazer o trabalho físico que tem que ser feito e o resto tudo técnico, trabalhos técnicos, para a gente poder visualizar melhor a individualidade de cada um e ver um time forte. Não vou chegar aqui e mudar tudo, não, porque aí também teria muita coisa, não dá para fazer isso aí. Entendeu? Vamos manter aquilo que nós estamos vendo, entendeu? Evidentemente que o professor vai estar dando as direções, assim, nesse sentido, de jogador, e a gente observar durante a semana e procurar colocar o que é de melhor. Sendo que o que é de melhor, esperando sempre poder contar com os jogadores do banco, que a hora que for necessário, eles vão ir lá e dar conta do recado. Você chegou a conversar com o Carlinhos sobre o time? Não conversei com o Carlinhos, porque eu não tive essa possibilidade. E eu, infelizmente, não conheço pessoalmente, não é? Uma pena, mas é um momento dado, a gente vai estender. Mas aí está aí o Raul pode dar as informações também adequadas. E eu vi os 2 jogos, né? Então isso dá um embasamento assim bom. Eu percebi que o time tem um posicionamento muito bom, entendeu? Tanto é que a São Carlense não fez tudo isso para o resultado, mas como nós vamos jogar em casa, nós temos que tomar esse cuidado. Esse é o cuidado maior que nós temos que estar atento, porque não é nós vamos com tudo, sai com tudo, que tem que ganhar, não. Tem que ganhar, mas com foco ali no jogo todo e sabendo ganhar, sabendo jogar para que você possa superar as dificuldades. A torcida faz um coro agora, desde a derrota em São Carlos, que é "eu acredito". Wilson Tadei também chega para fazer parte desse coro. Eu acredito na classificação. Eu não tenho dúvida, senão eu não aceitaria.
eu vi o jogo do América e eu gostei muito da equipe. Eu estava com meu filho lá e eu falei, olha, o time do Vossa é muito bom, entendeu? O América vai ter dificuldade. O jogo estava na mão, mas aí infelizmente aconteceu algumas coisas que inflamou o torcedor e aí a coisa perigou. Mas evidentemente que nós esperamos esse torcedor de novo, 90 minutos ali aplaudindo, incentivando para que os jogadores possam dar o seu melhor, entendeu? E conseguir o resultado. Muito obrigado, Wilson Tadei, novo técnico do Vossen, apresentado oficialmente no CT Padre Bellini. Ao vivo, o repórter Reinaldo Nunes. Muito bem, esse é Wilson Tadei, grande nome do futebol paulista, do futebol brasileiro. Ele que foi meio-campo do São Paulo, foi meio-campo do Grêmio, do Internacional, do Vasco, no Monte Rei, no México. Depois, como treinador, dirigiu várias equipes do interior de São Paulo e, ultimamente, estava ganhando a vida lá no futebol de Brasília, no Gama, no Brasiliense. É gente do meio. Se o time do Vossen precisa de experiência, a diretoria acertou em cheio. E ele já chegou com o discurso de que tem que colocar a cabeça no lugar. Esqueceu o que está acontecendo fora. Futebol o time tem. Um time que fica 17 jogos sem perder não pode desaprender a jogar futebol de uma partida para outra. Como nós falamos aqui, alguma coisa errada teve para desandar a maionese como desandou nas últimas 2 partidas. Não sabemos, ainda é mistério, mas que ficou nítido, ficou notório que o time caiu de rendimento, isso, claro, que ficou. E o técnico Wilson Tadei chega sem conhecer ninguém, não conhece a cidade, não conhece a diretoria, não conhece o jogador, não conhece o Carlinhos, mas conhece o futebol. E ele já chega, olha, é o seguinte, eu não quero saber o que está acontecendo lá fora, não quero saber se tem reclamação que o jogador está saindo fora de horário, não quero saber nada disso. Eu quero ver o time jogar. E ele assistiu pessoalmente o Vossen em Rio Preto. Ele é lá próximo de Rio Preto, é de Urupês, cidade muito próxima de Rio Preto. Ele foi pessoalmente lá no estádio e assistiu o Vossen. E o América gostou do time. Então, resta agora dar moral para a molecada, acertar as peças e atacar com cautela. Ele já adiantou, não podemos sair desesperado atacando, porque a gente acaba sendo surpreendido. É marcar gol e continuar marcando. Ele não poderá contar com o zagueiro Samuel, é uma grande perda. O zagueiro que atuou em todas as partidas até agora. Ele, o goleiro Sivaldo, o João, enfim, o Vossen não tem perdido muitos jogadores, nem por lesão e nem por cartões. Perdeu o Iago, que ficou suspenso uma partida depois de 3 cartões amarelos, e agora perde o Samuel. Perde o Samuel, que está fora dessa partida contra o Grêmio São Carlense. O jogo será domingo, 10 horas da manhã, no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão. No sábado, se enfrentam União Barbarense e América. A torcida do Vossen é para que o Barbarense ganhe do América. Porque aí o América, que tem 5 pontos, vai continuar com 5 pontos. Se o Vossen vencer o Grêmio São Carlense, ele vai para 4 pontos. O América depois pega o Grêmio São Carlense. Vão os dois se matar. Porque tem que pontuar os dois. E o Vossen também tem uma parada muito difícil, que é o quase classificado Barbarense em Santa Bárbara do Oeste. Tem que buscar a vitória. Não tem outro jeito. E aí, matar o América no Tonicão. É essa a conta que tem que ser feita.
E o Wilson Tadei já falou, são 3 jogos, 3 vitórias de 1-0, estamos classificados, estamos de novo na disputa. E ele falou que vem um contrato de risco, né? 3 jogos, se não conseguir as vitórias, acaba a temporada para o Vossen em 2023. Você até ouviu que eu perguntei, mas você já vem com proposta para ficar em 2024? Porque um treinador chegar, de repente, ficar em 3 partidas, se eventualmente o time não classificar, ele falou, não, é um contrato de risco que eu assumi e acredito. Eu acredito, fazendo coro ao que a torcida tem escrito nas redes sociais, que acredita também na vitória. O torcedor tem que apoiar mais uma vez. Domingo, 10 horas da manhã, Dia dos Pais, quem sabe a gente dê para os pais a vitória do Vossen diante do Grêmio São Carlense. O Maicon, que veio como assistente técnico, é o filho do Wilson Tadei. Quem sabe ele dê um presente para o pai também. E os próprios meninos, jogadores, oferecendo a vitória para os pais neste domingo contra o São Carlense. Repito, 10 horas da manhã no estádio Tonicão. Meu amigo Rogério Morena, sempre bem-vindo diretamente dos States. Seja sempre bem-vindo. Uma ótima terça-feira para todos. Restinho de noite de terça-feira. A temperatura caiu bem, né? Refrescou, porque ontem estava uma temperatura de verão. Hoje, uma temperatura de outono. Grande fotógrafo, o registro do futebol nas imagens flagradas pelas câmeras de Paulo Henrique Dias, grande fotógrafo que acompanha o Vossen e várias equipes do futebol da nossa região. Um abraço, seja sempre bem-vindo. Você ficou sabendo tudo, os resultados dos times varzianos, a preparação do Vossen e a apresentação do técnico Wilson Tadei. Só para finalizar, tem jogos acontecendo agora. Pela Libertadores da América e também pela Sul-Americana. Pela Libertadores, o Atlético Paranaense começou praticamente agora 0-0 contra o Bolívar. Também Internacional e River Plate. Pela Copa do Mundo Feminina, a França venceu Marrocos por 4-0. E pela Libertadores, terminou agora há pouco Fluminense 2-0 no Argentinos Juniors. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, tem direto da Argentina, News Old Boys contra Corinthians, 9h30 da noite. Tivemos também amistosos, o Barcelona vencendo o Tottenham por 4-2. Ainda pela Copa Sul-Americana, agora estão jogando Fortaleza e Libertad do Paraguai, 1-1 neste momento. E ainda Defensa e Justiça 0, Emelec também 0. E ainda pela Copa do Mundo Feminina, Colômbia venceu a Jamaica, que eliminou o Brasil. São então as informações do esporte de Assis, da região, e também os jogos do cenário sul-americano. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus e até amanhã com mais um Bola na Rede. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.